E aí, meus amigos, bem-vindos ao canal Vela na Veia. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Costa e nesse vídeo eu vou tentar passar para vocês aí os valores que eu consegui levantar mais ou menos aí de custos, tá? De preço de marina, poita, as opções que temos aí. Beleza? Então bora pro vídeo. Tá bem feio hoje, fechado. Olha o óleo ali. E aí nós vamos lá na praia dar uma caminhada. E eu preciso perder umas gorduras aqui, viu? Uma coisa importante quando a gente se aproxima da praia, sempre desliga o motor, levanta o trim aqui, ó, pra não ter perigo de entrar areia e entupir o sistema de resfriamento. Já aconteceu comigo de chegar aqui muito perto e subir areia pro motor. Então a gente finaliza aqui no remo. Quer dizer, com uma mão só é meio uma tarefa quase impossível, mas a gente dá um jeito. Olha que prainha achou pra dar uma caminhada, uma corrida logo cedo. Então, acho que foi no vídeo passado aí, eu mostrei a diferença, né, da marina, poita alugada, poita comprada. E eu consegui fazer um levantamento um pouco melhor dos valores. Então, para quem tem curiosidade aqui em Ubatuba, né, agora, né, nesse mês aqui ainda, pode ser que tenha alterações de valores, lógico. Vai estar esses valores mais ou menos que eu estou passando para vocês terem uma ideia, né? Na verdade, o que acontece? Cada lugar tem um valor. Cada pessoa que tem um apoio aí para vender tem o seu valor. A marina varia muito o preço. Então, assim, o preço que eu vou passar é do meu barco. Se o barco for maior ou menor, tem uma diferença, tá? E como eu falei, provavelmente não, com certeza a gente não vai ficar muito mais tempo aí na marina, né? Pelo custo ser um pouco mais alto, a gente vai, eu tô vendo em comprar uma poita e logo a gente vai usar o serviço da Almar, como eu já falei lá no outro vídeo. Fica um pouco mais barato, não tem as mesmas comodidades, mas é show também. Então vamos parar de enrolar e vamos lá. Deixa eu parar aqui. Vamos começar aí pelas poitas alugadas que eu falei, né? Então as poitas alugadas estão em torno aí de 300, 350, 400, 450. Isso vai depender muito da localização. Então, às vezes, se é lá para fora da Bahia, é um preço. Se é lá perto do pier público, é outro. Isso foi as diferenças que eu consegui ver aí com o pessoal, mais ou menos. Aparentemente, parece que ficando lá mais próximo do pier é um pouco mais caro. Não que seja uma verdade isso, não que seja isso, tá? Isso foi do que eu consegui levantar, perguntar pro pessoal e ver. Então, é muito simples, você procura por alguém aqui, qualquer lugar aqui que você chegar aqui, conversar com qualquer pescador aí, alguém vai indicar alguém para vocês aí. Tem umas marinas também que aluga a poita e é fácil achar o serviço aí, não é difícil.
Não que tem um monte, tá? Mas tem ainda. E aí você vai pagar esse valor mensal e não tem nenhum serviço incluso na alocação da poita. É só a alocação da poita. E geralmente, pelo que a maioria me falou, assim, a responsabilidade da poita é manutenção dos cabos, quando tem que trocar os cabos, fica por conta de quem tá com a poita. Então é isso aí. Comprar a poita, né? Então quanto custa para comprar uma poita? Também varia bastante o preço. Não estou fazendo propaganda para ninguém aqui, é só mais ou menos para dar uma noção para vocês dos valores aqui na região. Cada região tem sua realidade. Eu estou em Ubatuba e é mais para dar um parâmetro aí para quem, principalmente, né, quem já é do mundo náutico e já conhece, já sabe tudo isso que eu estou falando, nem serve esse vídeo. Isso aí é mais para o pessoal que tem vontade de comprar o barco e veleiro e ficar pensando, bom, e quais são os custos que eu vou ter envolvido com isso, né? O que eu tenho a mais para gastar, o que eu preciso comprar, para ter um norte, né? Porque eu mesmo, antigamente eu procurava muito essas informações e achava pouco. Então eu decidi compartilhar aí com vocês aí para ajudar muitos de vocês aí que tem me acompanhado, que eu tenho visto que tá com vontade de comprar um barco, ou até mesmo para quem não quer comprar e só por curiosidade, né? Então beleza. Então o valor de uma poita para comprar também varia muito. Da mesma forma que eu falei, se for aqui lá para perto do pier ou longe lá para fora da Bahia, também varia o valor. Eu já vi gente aí pedir 8 mil reais numa poita. Então, até mais já me falaram. Vai depender da localização e quem está vendendo, né? Cada um pede o que quer, lógico. Respeito e cada um dá o valor no que acha quanto vale o seu bem, né? Então, nova. Então, assim, usada, né? Usada que já está no local aí. Varia assim, ó, acho que eu não vi mais barata do que 4.500 mais ou menos. 4.500, 5, 6, 7, 8, daí vai. Se for uma poita nova, tem um pessoal aqui, inclusive firmas que grandes aqui que executam esse serviço, tudo na legalidade, tudo certinho. Cobram aí também, varia de preço também, vai de 3.800 a mais barata que eu vi, até 5.000, 4.800. Cada um presta um serviço, põe uma quantidade de cabo, uma espessura tal de anilha, de não sei o que, então cada um tem um valor. Então varia aí uma média aí de 4.000, mais ou menos, 4.500, às vezes mais barato, às vezes mais caro. Isso para você comprar uma boia. Lembrando que você só está comprando uma poita, que é uma caixa de concreto com um cabo e uma boia. Só. Você ainda não está então, legalizado pela Marinha. Se você quiser ter uma poita toda certinha, com documento, tudo, você tem que dar entrada, arrumar um despachante e dar entrada na documentação. Isso não quer dizer que ela vai ser legalizada. Eles têm que estudar a área, ver a área de giro, os barcos estão próximos. Enfim, eu não posso falar muito a respeito porque eu não sei as exigências da Marinha para isso. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças também. E o certo é fazer. O certo é ter a documentação toda certinha. E aí cai naquele problema que eu falei. Tanto a poita alugada quanto a comprada, você só tem sua poita. Você vai ter que se virar para vir até o seu barco.
Então, se você não tem o serviço lá do Taxi Boat que eu falei, você vai chegar, trazer sua prancha de stand-up. Hoje mesmo eu vi um cara chegando lá perto do meu barco de prancha de stand-up com as malas dele e boa, dá. Aí sim tem aquele negócio lá que eu falei pra você lá do serviço de Taxi Boat. Então, por exemplo, você que alugou a poita ou comprou a poita, então, para você não ter essa dor de cabeça de chegar, trazer seu bote, trazer seu caiaque, trazer seja lá o que for, para você se locomover até o barco, né? Como eu falei, ó, lá do fundo, às vezes até lá fora da Bahia. Aí às vezes fica complicado. Então eu fiz o levantamento lá, o serviço de Taxi Boat hoje custa em torno de R$ 420 mais ou menos por mês, com aquilo tudo que eu mostrei lá no outro vídeo. Então você está incluso a estrutura deles lá para usar um banheiro, deixar seu bote, deixar o motor de popa, tudo protegidinho. Eles têm um quarto com grade, segurança, tudo certinho. É sensacional, o serviço da Almar é sensacional. Eles são uma associação, para onde eu estou indo, eu vou para Almar também. Então esse é o custo mensal. Então você tem sua poita. Então se você tem uma poita alugada mais Almar, vocês vão ver aí que vai girar em torno de R$ 800 mais ou menos, né? Se vocês têm uma poita comprada e só precisa do serviço do Almar, teu custo vai ser só Almar R$ 420. Tem que ver o que compensa para vocês. E bom, agora vamos falar da marina. Então onde eu tô hoje, o barco do meu tamanho, né? Quanto que eu pago lá na marina? Os serviços estão inclusos, eu já falei no vídeo passado. Aí se não viu, assiste aí, eu vou deixar o card aí. Vou tentar deixar o card, que eu não aprendi a fazer isso, mas vou tentar. Vou deixar o card aqui, mais para mim fazer o teste aí de como é que faz. Então o card vai estar aqui ou aqui, não sei como é que faz. Quanto que eu pago lá na marina? Eu pago hoje lá na marina R$ 1.040. Você fala, nossa, é caro. É caro. Mas se você parar para comparar com o valor que eu acabei de citar aí, que é o Taxi Boat mais uma poita alugada, que muitos têm poita alugada aqui, gira em torno de 800, 850, às vezes R$ 900. Ou seja, não acho que a diferença seja tão grande para você ter o mesmo serviço, que é uma poita, e um serviço de Taxi Boat. Só que a Almar tem aquele sistema diferenciado que eu falei, de eles terem um horário maior, né? Então tem dias que é 24 horas, até meia-noite. Eu não consegui levantar esses horários ainda direito. Eu depois, no próximo vídeo, eu tento falar para vocês. Então é isso, a marina para um veleiro do meu tamanho, tá? 27 pés. Eu conversei outro dia com um senhor lá que tem um de 34, acho que é 34 ou 36 pés, não me recordo, acho que é 34. Aí ele na mesma marina paga R$ 1.400. E aí tem todo aquele serviço incluso lá que eu mostrei para vocês. O banheiro, o estacionamento, o serviço de Taxi Boat, o conforto de uma marina, Wi-Fi. Então, que nem pra mim, com a minha filha, agora na pandemia, ela vem comigo, ela fica estudando lá. Ela tem um... É que não tá dando pra mostrar por causa da pandemia, tá tudo fechado, né? Mas tem um deck de madeira maravilhoso lá, eu vou tentar depois mostrar. Tem um deck de madeira maravilhoso com sofá, mesa, Wi-Fi. Então, pô, você senta lá, às vezes tá cansado de ficar no barco, injuriado, tá muito sol. Pô, quantas vezes, às vezes o sol tá trincando aí, a gente não saiu e foi pra praia alguma coisa pra descansar do sol por causa da nenê, das minhas filhas, das meninas. Eu vou lá no deck, a gente senta lá na sombrinha, fica no Wi-Fi. É show de bola, não tenho o que falar, né? Só que é caro, né? Eu me dei o luxo aí no começo, agora que o barco chegou aqui, de pegar a marina. Mas eu tô avaliando bastante custo-benefício, sabe? O benefício que tem de ficar lá é maravilhoso, é muito bom. Os custos são esses, é o que eu posso falar aqui do que eu consegui levantar da realidade aqui da região. Cada região é uma, eu sei que
Lá em Paraty eu estive conversando com um amigo aí, ele tem um barco numa marina muito melhor assim que a minha, tem mais estrutura, tem piscina. A marina que eu tô não tem piscina, não tem nada disso. O barco dele fica praticamente no cais, assim, é só pisar da madeira dentro do barco. Tem piscina, se eu não me engano tem sauna, salão de jogos, tem um monte de coisa. Eu não sei o nome para falar para vocês aí. E se eu não me engano, um barco um pouco maior que o meu, ele paga mil reais mais ou menos, 900 e pouco, R$ 1.000. Eu vou levantar isso aí, depois eu vou tentar fazer um vídeo também desses valores. Mas a coisa é fácil, é só vocês, né, ligarem aí, dá um Google aí, ver o preço das marinas, ver o nome das marinas, dá uma ligada, fala o barco que vocês pretendem ter, o tamanho do barco que vocês pretendem ter, e cota e tira essa dúvida. É coisa mais fácil, né? Tudo isso que eu tô falando aqui, a pessoa dá uma ligada, ó, quanto tá, aí é tranquilo. Mas eu quis fazer esse vídeo aí não é por curiosidade aí, isso é todo mundo tem acesso a essas informações, na verdade. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Tô fazendo de tudo aí para cada dia melhorar, ó, agora tô com a câmera num tripé. Isso aí foi doada por um inscrito, então devagarzinho a gente vai fazendo. Eu não vou fazer grandes investimentos no canal porque às vezes assim, pra mim também tá apertado as coisas, né? Eu tô no limite aí do meu orçamento para manter o barco aqui, mas eu tô fazendo de tudo que eu posso. E eu não posso ficar investindo aí em câmeras, né? Coisas muito caras pro canal. Então, vocês me desculpem aí, às vezes a imagem tremida, a imagem não muito boa. Pô, queria ter um drone, né? Pra fazer umas imagens aéreas e tal. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, achar que deve compartilhar alguma coisa lá, ajudar o canal a se manter e crescendo o canal, entra lá no Apoia-se, dá uma compartilhada. A gente tá dando umas recompensas legais aí. E tem um esquema lá, vocês vão ver lá, entrar no Apoia-se, lá tem um esquema bem legal lá que eu fiz, que é basicamente um Apoia-se num valor mais alto, mas você pode vir uma vez por mês e passar um dia com a gente aqui, navegar, aprender, fazer churrasco, e bem legal. Então é isso aí, espero que vocês tenham mesmo gostado do vídeo. Um grande abraço, meus amigos, e bons ventos.